Olá, povo de Deus, terceiro domingo do tempo da quaresma, 3 de março de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 20, de 1 a 17, 1 Coríntios 1, de 22 a 25 e João 2, de 13 a 25. Hoje temos um dos trechos mais populares da Bíblia, os 10 Mandamentos. Esse texto do livro do Êxodo, que é o segundo da Bíblia, sofreu várias camadas redacionais, sobretudo depois do exílio. Portanto, há uma mescla de textos antigos originais e textos novos. Ele faz parte da seção denominada Aliança do Sinai, que compreende os capítulos 19, 1 a 24, 11. Aqui vemos uma coleção de instruções que visam garantir a qualidade de vida, a harmoniosa relação social e leis sobre o sacrifício. Essa síntese catequética apresentada no Decálogo tem, nas primeiras instruções, normas em relação direta com Deus, e as outras se dirigem ao tratamento das pessoas entre si. Os 10 mandamentos não têm uma redação uniforme, pois alguns enunciados são curtos e outros são longos demais. Entre nós, conhecemos uma antiga catequese católica que apresenta sua síntese de maneira prática e curta. Vamos aos mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar os domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falsos testemunhos. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Porém, no Segundo Testamento não temos referências sistematizadas dessa forma. Há uma ou outra referência aos mandamentos, mas Jesus os resume ao amor a Deus e ao próximo. E isso basta. Os demais podem funcionar como sinais de trânsito, com os quais Deus, no seu amor e na sua preocupação com a nossa realização plena, nos ajuda a percorrer os caminhos da liberdade e da vida verdadeira. 1 Coríntios 1, 22 e 25. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A centralidade do Cristo e Cristo crucificado é fundamental para a nossa fé. Uma realidade não pode, de fato, ser descolada da outra. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. João 2, 13 e 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa.
Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Esse fato é tão importante, marcou tanto as primeiras comunidades que aparece nos 4 evangelhos. Jerusalém se transformava por ocasião da festa da Páscoa, a mais importante de todas para os judeus. De cerca de 55 mil habitantes, a cidade dava um salto para mais de 125 mil. O templo era um espaço grande onde se permitia que aí se fizesse um amplo comércio, cuja renda serviria para manter a aristocracia judaica, com seus sumos sacerdotes, suas cortes. Porém, um dos centros do comércio no templo era a mesa dos cambistas, pois as moedas dos peregrinos tinham de ser trocadas, pois não se aceitava no templo moeda com a esfinge do imperador romano. A festa religiosa estava longe de ser um momento de forte congregação do povo por causa de sua fé no Deus único. Era mesmo um momento de grande comércio. Jesus se manifesta como o verdadeiro Messias, purificador do espaço sagrado. E quando diz que o templo era a casa do Pai, fica evidente sua identificação como filho de Deus. Há 2 termos que se referem ao templo, hieron e oikos. A primeira se refere ao local de culto e a segunda era corrente para indicar uma residência normal. Jesus assume o templo como casa do seu pai, oikos. Essa é uma tradição já presente entre os profetas. E o gesto de Jesus tem longo alcance, pois, ao expulsar as ovelhas e bois, Jesus interrompe também os sacrifícios que se realizaram no templo. Esse espaço fica totalmente relativizado, pois a casa do Pai se tornará o próprio corpo de Jesus, reconstruído em apenas 3 dias. Todo esse movimento de Jesus servirá para aumentar significativamente sua rejeição, sobretudo da parte das autoridades de Israel, que vão se organizando para eliminar Jesus da sociedade e dos espaços que eles mantinham para lhes render o sustento e a exploração. A ressurreição se converte no maior e definitivo sinal apresentado por Jesus. Mas eles não acreditaram e não aceitaram esse projeto de Jesus. É bom que se diga que até hoje Jesus é rejeitado em Israel. Os judeus se apoderaram de Jerusalém, não permitindo que muçulmanos ou cristãos a considerem também como sua capital religiosa. Israel sempre alimentou um espírito de intolerância com todos os que não aderem à sua ideologia. Vejamos que nosso texto de hoje termina dizendo que muitos creram em Jesus por causa dos sinais, mas que Jesus não acreditava neles, pois os conhecia por dentro. Jesus, como galileu, conhecia bem o que era viver sendo rejeitado pelos habitantes de Jerusalém, que consideravam a Galileia como a região dos pagãos, que não seriam salvos. Por isso, Jesus também sabia medir com precisão a reação à sua radical atitude de promover a expulsão dos comerciantes do templo. Jesus nunca se iludiu com seus contemporâneos, e nem com os que se dizem hoje cristãos, mas não vivem de acordo com o seu evangelho. Um beijo no seu coração